Bom dia, turma. Hoje a gente vai fazer as correções, dessa parte de energia elétrica e magnética. Primeira questão dizia o seguinte, da página 22. Leia a situação a seguir e depois responda a questão. Em uma atividade na escola, os alunos cortaram papel em pequenos pedaços e colocaram sobre a carteira. Ao aproximar um pente de plástico dos pedaços de papel, não notaram alteração. Depois de esfregar um pedaço de tecido do pente várias vezes, então, ao aproximar o pente novamente, eles notaram que os pedaços de papel foram atraídos pelo pente. Explica o que ocorreu. Sabe o que ocorreu? Que ao esfregar o tecido no pente, houve uma remoção de carga. Tirou as cargas magnéticas, Houve uma remoção de cargas, certo? Isso deixou o pente eletrizado. Isso deixou o pente eletrizado, tornando capaz de atrair o papel. Quando ele esfrega o pente do tecido, ele removeu as cargas e deixou o pente eletrizado. E na hora que ele colocou o pente no papel, houve atração, certo? Conforme eu tinha explicado. Aí vem, sobre a energia elétrica, segunda questão. Agora eu leio o texto e responda. No Brasil, a maior parte da energia elétrica utilizada é produzida nas usinas hidrelétricas. A água que movimenta as turbinas dessas usinas vem de represas e barragens. Quando essas represas são construídas, grandes áreas são alagadas. Entre essas áreas podem estar florestas e também cidades. Por isso, quando a barragem é construída, muitos seres vivem perto de seu habitat natural. E as pessoas que vivem na região precisam se mudar de lá. Letra A. Qual é o recurso natural usado para gerar energia nas usinas descrita no texto? As usinas se movimentam através do quê? Da água. Então, qual é o recurso natural utilizado? A água, certo? Continuando, letra B. Qual o problema causado pela instalação da usina hidrelétrica? O que acontece? Está bem aqui no texto. Os seres vivos perdem seu habitat natural e as pessoas que vivem na região precisam se mudar de lá. Então, qual o problema causado pelas instalações das usinas hidrelétricas? Seres vivos. Isso aqui que ia colocar, ó. Seres vivos perdem seu habitat natural e as pessoas que vivem na região precisam se mudar de lá. Professora, quais seres vivos que a senhora fala? Os peixes morrem, vários outros tipos de animais também afetam. Então, afeta quando cria essa barragem aqui, ó, quando cria essas represas, o problema é porque a grande quantidade de animais que vivem naquela região, de certa forma, vai perder o seu habitat, vai ter que sair dali para morar em outro lugar ou acabam morrendo. Vamos para a próxima. Terceira questão. Terceira questão. Considere que a televisão esteja ligada. Responda. A passagem de corrente elétrica através dos fios de televisão, como você chegou nessa conclusão? Se a televisão está ligada, existe sim passagem de energia elétrica, Porque a televisão está ligada. Porque se tivesse desligada, não passava, Está ligada. Nessa situação, o circuito elétrico está aberto ou fechado?
Se está passando corrente elétrica, o circuito elétrico está fechado, né? Porque está passando corrente elétrica. Aí você botar, pois está passando corrente elétrica, certo? Aí depois daqui a gente foi lá para os ímãs. Quarta questão. Dos ímãs. Quais objetos podem ser atraídos pelo ímã na ilustração abaixo? Somente os objetos de metal que pode ser atraído pelo ímã. Foi o quê? A moeda e a moeda, o clipe. A borracha não pode ser atraído pelo ímã, né? E aqui é uma peteca, né? Também não pode ser atraído pelo ímã, chamado de bolinha de gude. Na minha época era peteca. Então, as únicas coisas que são atraídas pelos ímãs, porque é feito de ferro, é o ímã e a moeda. Quinta questão. Já pensou aproximar dois ímãs e perceber que não consegue grudá-los? Perguntou. Pegou um deles e virou o outro lado, ao que estava tentando aproximar. E para sua surpresa, os ímãs grudam. Explique por que isso acontece. Se eles grudam, é porque os polos são diferentes. Certo? Aqui, ó. Se eles grudam, se eles se aproximam, é porque os polos são diferentes. Explique por que isso acontece. Aí você vai colocar. Pois quando João, se tiver colocado, aproximou os ímãs e ocorreu que se grudaram, foi porque estavam com polos diferentes. Porque para grudar, o polo tem que ser diferente. E se os polos forem iguais, eles se repelem. Eles não conseguem se juntar. Eles ficam todo o tempo lá, mas não se juntam. Se os polos forem diferentes, um encaixa no outro e se gruda, certo? E a última questão que foi sobre a bússola. Sexta questão. Sexta questão. Em sua opinião, uma bússola funciona se uma agulha feita de material metálico for trocada por um palito de fósforo? Eu até expliquei que não funciona. Por quê? Porque o fósforo no fósforo não se atrai por corrente magnética. Pois o fósforo não é feito de madeira. Então vou botar. Pois a madeira não é atraída pelo magnetismo, certo? Pelo campo magnético, não tem atração de ímã. Madeira, se eu botar uma madeira perto do ímã, ela não gruda. Então, só gruda elementos feitos através de metais. Então, por isso que se eu trocar essa agulha da bússola por um palito de fósforo, não vai funcionar, porque ela não é atraída por ímã. Então, nossas tarefas estão todas corrigidas e vamos estudar para a nossa provinha na semana que vem.